Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. 11 horas da manhã, horário de Brasília. Hoje nós vamos trocar um papo cabeça com a Carol Capel, né, a destruidora de sonhos favoritos de vocês, né? Ver se a Carol já está na área aí, a gente já puxa ela para dentro, né? Para a gente começar o bate-papo, vamos deixar aqui aberto, tá? Habilitado as perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida aí. Nós vamos bater um papo hoje sobre inteligência artificial. A Carol disse que tem coisas bem interessantes para contar para gente. Então, vamos esperar. Entrou? Não. E então ela deve saber coisas bem mais a fundo aí, né? Porque a inteligência artificial, até onde eu sei, uma máquina não é capaz ainda de reproduzir assim as emoções humanas, sensações humanas, né? Compor uma música, tocar uma orquestra, falta esse sentimento, né? Amor, ódio, inveja, raiva, enfim. Vamos lá ver. Tá. Carol, assim que você estiver aí, manda um oi e aí a gente te coloca. Carol, aí, chegou. Estamos com a Carol, tá na Inglaterra? Não, tá em Polônia. Polônia, é Cracóvia. verdade. Cracóvia. Olá, Olá, cheguei. tudo Tudo bom? bem? Tudo Tudo bem bem, aí? tudo bem. Você tá na Polônia, né? Na Polônia, sim. Na Que Polônia, estamos nós. beleza. Você quer se apresentar? Muitos dos meus seguidores não te conhecem, mas já estão te seguindo. A única coisa que Maravilhoso, eles sabem é que olha. você é assim a destruidora de sonhos preferida, né? Mas você tem uma formação também, né? Tenho formações bem malucas, nada a ver com meu trabalho atual de hoje em dia. Mas para quem não me conhece, eu sou Carol Capel, mas eu não sou só a destruidora de sonhos. Às vezes eu sou a sua alienígena favorita, às vezes eu Ah, sou a sua lagartixa favorita, depende do dia. depende do tema, né? Temos dias e dias, né? Aham. E a minha formação acadêmica, eu sou analista de finanças, então finanças de Mestra, asset, não é? patrimônio. Sou mestrada, mas sou mestrada em finanças internacionais e tenho Uhum. ali também um pezinho no marketing, tá? No marketing. Legal. Então, essa é a minha formação acadêmica. Uhum. Porém, de formação não acadêmica, de cursos que fiz e tal, eu trabalho hoje como empreendedora digital, né? Eu tenho um curso de inglês, que é o carolmensina.com. Eu sou professora de inglês e sou entusiasta de línguas. Então, eu falo várias línguas, não sei por quê, mas Nossa, eu que gosto. legal. Então, é isso. Esse é meu background acadêmico, não acadêmico. E o Uhum. canal, ele surgiu de uma extensão do que eu já fazia na minha vida. Então, assim, eu comecei o meu canal, Daniel, caso você tenha começado a me seguir agora, não Uhum. falando sobre as coisas que eu falo hoje, mas é assim, eu fui viajar para Disney pela primeira vez em 2014, e aí as pessoas do meu trabalho, do meu convívio social, me pediam dicas, né? De como viaja para Disney, como faz e tal. Então aquilo virou uma extensão da minha vida. O meu canal virou uma extensão da minha vida. Eu comecei a passar para Uhum. as pessoas na internet o que eu sabia sobre Orlando e tal. E foi assim que eu comecei. Depois, por causa do trabalho na área de finanças, eu fui transferida para trabalhar numa empresa que era a 40 minutos de Orlando, uma cidade que se chama Sanford, na Flórida. E aí eu intensifiquei, porque já estava ali mais perto, né? Mas, Uhum. obviamente, que tudo que existe tem um começo, meio e fim, né? E a era de viagem para Disney e tal, ela já teve o seu boom e ela já teve o seu fim. E eu sempre Sim, fui muito interessada pelo lado oculto de todas as coisas. Era um interesse também. pessoal que eu tinha, Uhum. sabe? Então, por causa disso, eu comecei a meio que migrar o meu conteúdo, porque continuava sendo uma extensão da minha vida. Então, eram as minhas experiências, tanto físicas, ou seja, de furacão e tudo, como também experiências mais não físicas, como de mistérios, ou oculto e tal. E aí eu comecei a me interessar mais e entrar mais nesses assuntos, e aí foi por aí. E o pessoal gosta bastante, então é isso. Gosta, gosto. Falou em oculto. Você trabalhou na Disney, né? Trabalhei na Disney, sim. Trabalhou na Disney, Mas na não Globo no também? parque. Não no parque. Eu trabalhei na Disney Company, Ah, que é a tá. empresa da Disney. Trabalhei na Globo também. Então tem uma experiência de marketing, não só de formação, mas também de De atuação, trabalho. né? Sim, De em trabalho. ambas as empresas, tanto na Disney quanto na Globo, a minha função era mais financeira mesmo. Então, Uhum. eu atuava mais fazendo. Na Globo era 100% financeira,
Na Disney eu trabalhava no financeiro do marketing. Então eu tinha o marketing ali, porém eu que fazia o financeiro, entendeu? Ah, ok. Então tá bom. Então, rapidamente, para os seus seguidores que não me conhecem, dois minutinhos, Vamos lá, né? vamos lá. Sou escritor, tenho 14 livros publicados pela editora Novo Século Ágape, 5 livros pela editora Planeta, né? Foi lançado o primeiro, História de Mitre. Tem mais um que está com eles, está no prelo, né? Estão preparando, que é Os Sete Espelhos da Alma, que é são livros de ficção e romance. Estou escrevendo o tomo 2 e o tomo 3 da História de Mitre. Estou acabando o tomo 2, né? Que tá fundindo um pouco a cuca, Sim. né? Eu pego fatos reais, né? Então eu viajei, fui lá para... Fui inventar, Carol, de escrever um livro que se passou na década de 50. Então, assim, eu tive que aprender todos os costumes, jargões da década de 50 Claro. e um local que eu nunca visitei, que é em Kentucky, falando de Beverly Hills. Né? Não sei se a minha pronúncia está Nossa! certa, mas é um dos É, locais pode mais ser que sim. assombrados do mundo. Morreram mais de 60 mil Sim, pessoas lá. sim, eu já Né? ouvi histórias sobre Beverly Então, eu Hills. coloquei com pano de fundo o Beverly Hills e construí a Maravilhoso. história em cima, né? Então, é uma história bem robusta, bem complexa, como outras mais eu escrevi também, em outros locais, né? Passado na Itália, na França, então dá bastante trabalho. Mas esse daí foi desafiador Sim. por ir para a década de 50. Aprender o que passava na televisão, o que se comia na época, os costumes, jargões, roupa, vestuário, tudo. Né? Tive que fazer um E isso laboratório você disso fez aí. através de pesquisa ou você fez através de regressão? Não, fiz de pesquisa. Fiz de Ok. pesquisa. Né? Fiz muita pesquisa. Inclusive, tem linhas. O que deu muito trabalho foi as linhas de trem. A malha ferroviária que tem hoje não tinha naquela época. Então, para Não. você encontrar qual era, né, o caminho para A você chegar, estação para você a poder falar no livro, estação, tudo. tudo, nossa, é Entendi. mega punk. Então, deu super trabalho isso daí. Se eu soubesse fazer regressão, eu ia fazer uma visita lá, seria melhor, né? Talvez Né? seria até Mas mais rápido. pois é, um trabalho de pesquisa foi enorme, né? Tem um livro infantil publicado, O Vampiro que Não Gostava de Sangue, né? Olha, Que eu o mesmo Vampiro desenhei. Diet. Isso aí é mais um sonho. Eu fiz, tá na Amazon por R$ 10. Micharia. É só para sonho. E tem o diário do meu filho, né? O diário do Micael que está no meu site, www.danielmastral.com.br. Aí baixa gratuitamente, grátis. Então é isso. Olha só, então aí Então, já tem conteúdo grátis para o povo aí que quiser consumir. esse grátis eu achei melhor, né? É um assunto mais interessante, pouco abordado, né? Então a gente achou interessante colocar grátis, né? Para as pessoas poderem baixar. Tem na versão inglês, português e japonês, por enquanto. Olha, Em breve terá, talvez, em italiano e também em francês. Mas por enquanto nessas versões, tem 3 plataformas diferentes para baixar, né? Então entra lá, baixa gratuitamente. Mas é isso. E aí, o que você tem para nos falar sobre inteligência artificial? bom, vamos lá. Eu sugeri esse tema para o Daniel justamente por quê? Porque esse tema ele é um pouco negligenciado por nós que somos pessoas normais do dia a dia. A gente Uhum. entende inteligência artificial exatamente como o Daniel falou quando ele começou a live, Bem, né? Que aham. é uma máquina se comportando e tendo sentimentos de humano. Mas não necessariamente precisa ter sentimentos de humano para ser considerado inteligência artificial. Existem muitas coisas que a gente já utiliza no dia a dia sem perceber que isso automaticamente desenvolve inteligência artificial e digo mais, a inteligência artificial, ela se desenvolve depois da programação, ou seja, depois do algoritmo pronto por uma pessoa. Então, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de software nem nada. Eu só conheço algumas coisas, até porque eu fiz meu próprio site e tal. Então, eu conheço algumas coisas. Mas quando um desenvolvedor de software ele vai escrever um algoritmo para um novo site ou para um site que já está funcionando, ele coloca ali os parâmetros que ele quer, certo? Hum. Depois que ele coloca os parâmetros que ele quer, o pessoal vai colocando outras pessoas, outros desenvolvedores vão aumentando parâmetros. Esses parâmetros combinados, eles formam uma espécie de inteligência. Então, ele vai entender, por exemplo, que XYZ é correto e A, B e C é errado. Porém, como que ele toma essas decisões? Daniel, você sabe como é que um algoritmo de computador toma decisões? Bom, ele vai ter que ser alimentado por fontes humanas, né? O ser humano vai Certo, ter que mas ele passar já para ele foi os alimentado. parâmetros. Vamos Ah, imaginar que ele já foi alimentado, ele já foi criado.
Como é que ele toma essas decisões, você sabe? Bom, eu não entendo exatamente como Exato. funciona a parte interna disso. Eu sei que ele precisa As- ser alimentado, os valores que o ser humano colocar nele é aquele que ele vai Uhum. obedecer. Exatamente, aí que está o problema. Isso não acontece mais. Os valores que o ser humano coloca em um algoritmo hoje em dia, ele não é mais obedecido da maneira que o ser humano queria que ele fosse obedecido. Dou-lhe um exemplo. Hum, Você trabalha com o YouTube e eu também. Você sim, lembra que no passado o algoritmo do YouTube ele era super tranquilo e super ok? Hoje em sim. dia, eles colocaram tantos parâmetros para o YouTube que o próprio algoritmo, ou seja, a matriz dele, lá onde estão os mainframes, lá na Califórnia, ele já não consegue mais decidir como os parâmetros que lhe foi colocado. Então ele começa a decidir por coisas, às vezes, que não são necessariamente as corretas. Te dou um exemplo. A gente sabe que não pode falar sobre coronavírus dentro do YouTube. Se a gente Sim, fala sobre eles cruzam coronavírus os dentro do dados, YouTube, cruzam as eles cruzam os palavras. dados, eles entendem e eles leem até o lábio. Você não pode nem fazer tipo, Aham, isso é um algoritmo de entendimento. E aham, aí, vamos supor que, por exemplo, eu estou fazendo um vídeo, porém eu não estou fazendo uma. Porque o que não pode é fazer uma teoria da conspiração em cima do coronavírus. É isso que o sim, YouTube não quer. Mas vamos supor que, por exemplo, eu sou sim. médico e aí eu quero fazer uma conscientização, de repente, sobre uma determinada higienização, e o termo coronavírus precisa ser falado. O algoritmo viciado por essa palavra, ele não vai entender a diferença entre aquilo que é real e aquilo que não é real, uma ameaça àquilo que foi programado. E aí ele Uhum, começa, então, a agir de maneira descoordenada em determinados pontos. Então, eu tenho vídeos do coronavírus que são monetizados e são ok, e eu tenho vídeos do uhum, coronavírus que não são monetizados e não são ok. Então, qual é o parâmetro? Entendeu que não existe mais parâmetro? Lhe dou outro exemplo. sim, Uma vez foi conduzido um experimento lá na Califórnia. Sabe aqueles carros autônomos, aqueles carros tipo Tesla que se dirigem sozinho e tal? Quando eles sim, sim, estavam sim. construindo esses carros autônomos, eles conduziram um experimento para saber se esse carro autônomo pararia se um carrinho de bebê passasse na frente dele. E aí, o ponto crucial do entendimento disso era para justamente saber se você tivesse num parking lot, ou seja, num estacionamento de um supermercado, e uma mãe de repente deixasse o carrinho do bebê, saísse, se o Tesla pararia ou não pararia. E aí, Hum, eles desenvolveram todo um algoritmo muito bem feito para isso. E o Tesla parou para um carrinho de supermercado, mas atropelou um carrinho de bebê. E sabe qual foi o pré-requisito para que isso acontecesse? Sabe qual foi o embasamento do hum. algoritmo? A rodinha. A roda? Por a roda ser igual e ter Eu pensei que parâmetros de qualquer movimento. obstáculo que tivesse na frente dele ia fazer a leitura do obstáculo e Não para, necessariamente. Porque se né? você tiver uma caixa de papelão na estrada, ele não vai parar. Ele vai passar por cima. Entendeu? Então, Uhum, esses parâmetros, você entende que é uma diferença muito grande para nós que somos humanos. Um carrinho de bebê e um carrinho de supermercado, para o nosso olho uhum, humano, é muito diferente. Porém, para a inteligência artificial, não. Para a inteligência artificial, um carrinho de bebê e um carrinho de supermercado têm o mesmo valor. E é aí que ela começa a cometer erros propositais. E o mais interessante de tudo isso, os cientistas precisam, né, os cientistas, os desenvolvedores dessas tecnologias, eles precisam incluir parâmetros dentro do algoritmo para que esse algoritmo mostre quando ele está dando esse defeito. Entendeu? Porque o algoritmo por si só, ele já cria a inteligência artificial para esconder esse defeito do ser humano e fazer com que esse defeito não seja percebido matematicamente, que é a projeção ali do algoritmo, e então ele comete erros de propósito justamente para prejudicar o que seria o seu criador. Então a inteligência artificial ela já existe e ela já prejudica o seu criador. Por exemplo, uhum, hoje em dia o Facebook e o Instagram, eles perderam total controle do algoritmo. Então eles não sabem mais o percentual de entrega, eles não sabem mais o percentual de nada. Eles só sabem que não vai ser entregue para todo mundo e eles nem sabem o percentual. Tanto que eles mudam
sempre. Sempre que eles colocam um novo parâmetro dentro da rede social para que isso tenda a funcionar melhor, acaba que prejudica, porque são essas lacunas que a própria inteligência artificial vai criando, entendeu? Uhum. Então, não necessariamente a gente precisa ter emoções para a gente ter máquinas pensando por nós, entendeu? A emoção seria um passo a mais, aí não seria inteligência artificial, seria inteligência artificial emocional, entendeu? Seria um outro parâmetro, mas a inteligência Uhum. artificial já existe sim. Sim, Então, eu vejo assim, essa é a ela existe, diferença. porque ela consegue confrontar dados, consegue fazer cruzamento de dados, de Sim. palavras, né? E está tudo interligado hoje. Eu lembro quando eu fiz a pesquisa para a História de Mitre e pesquisei serviço de inteligência da década de Uhum. 50, né? Várias vezes eu fui advertido. Abri um painel na minha tela da CIA, do FBI, dizendo que o meu computador foi rastreado e estava Sim. sendo monitorado. Então, mas, né, devem ter varrido tudo lá, né, e não encontraram Não nada, né, encontraram nenhuma uma potencial ameaça vinda de você, mas né? eles localizaram é rápido. Assim que você digita o nome, começa a pesquisar o assunto, né, ele já vem para cima. Então, eles localizam, reconhecimento facial, a Siri, né, Sim. tem robôs que auxiliam Reconhecimento de voz, em cirurgia também, né, mas sempre precisa do médico. O médico tem que estar lá. sim. Quer dizer, não substitui Porque o ainda. médico, ele é justamente a pessoa que faz essa diferenciação entre o carrinho de bebê e o carrinho de supermercado, É. ainda, entendeu? Então, isso que você falou também, dessa questão do reconhecimento facial, perceba como é interessante que essa tecnologia do reconhecimento facial e do reconhecimento por voz, eles foram removidos de tecnologias de guerra. Todas as tecnologias, as grandes tecnologias que a gente utiliza hoje, elas são produtos da guerra. Uma delas é o GPS, por exemplo. Eu até falei num vídeo meu essa semana na minha comunidade Uhum. secreta que eu tenho, que o GPS, porque antigamente, como eram soltadas as ogivas de bomba? Eu tinha um ponto A e um ponto B que eu tinha que chegar. Então a bomba era soltada aqui e em parábola ela atingia o ponto B, certo? Sim. Porém, por causa do cálculo da função de segundo grau, que é o x ao quadrado, o inimigo conseguia interceptar a bomba no meio dessa parábola. Então, ele fazia um cálculo de distância. Onde está saindo a bomba? Ah, está saindo daqui? Então, eu intercepto ela em qualquer um dos pontos da parábola. Foi Uhum. então que eles mapearam o globo terrestre inteiro através de satélites e eles conseguiram desenvolver essas diferentes nivelações do terreno para fazer com que a bomba fosse por baixo, né? Tipo, meio que uns 10 metros de altura da Terra, desviando dos obstáculos e então atingisse o ponto B, né? E depois de usar essa tecnologia para a guerra, eles trouxeram a gente, para nós, né, para civis, como uma tecnologia que a gente usa hoje para navegação e para se encontrar nos Uhum. locais. Então, todas as tecnologias que a gente utiliza hoje em dia, elas têm um princípio bélico, entendeu? Então, as próprias câmeras que a gente utiliza no nosso celular, elas começaram como câmera de vigilância, né, para você poder Uhum. verificar quem é que estava lá do lado de fora da sua casa e tal. Então, essa tecnologia do reconhecimento facial que a gente tem hoje em dia, nada mais é do que a tecnologia já utilizada pela CIA, o Serviço de Inteligência Americana, e também eu não lembro o nome da sigla, mas é aquela parte dos Estados Unidos que cuida da imigração. Eu não lembro o nome. É uma parte que cuida da imigração. Por quê? Quando você passa na imigração dos Estados Unidos, por exemplo, você já foi aos Estados Unidos, você sabe. Você passa lá na imigração, o cara conversa com você. Enquanto ele conversa com você, ele tira uma foto sua, certo? E ali existem câmeras e existem microfones captando toda a conversa. Então, aquela Uhum. conversa não necessariamente serve para que você seja admitido como imigrante no país ou não. Aquela conversa serve, primeiro, para gravar a tua voz e o tom de voz que você está falando. Segundo, para gravar a tua cara. Porque se você cometer algum crime dentro dos Estados Unidos, onde eles vão procurar? Primeiro, em quem entrou nos Estados Unidos. Então, a CIA tem um serviço de inteligência onde eles detectam faces, e isso está conectado em todas as câmeras de vigilância do país. Seja uma câmera de vigilância sua pessoal, ou seja uma Uhum. câmera de vigilância de um supermercado, por exemplo. Então, se você cometer um crime e a sua face for identificada por uma dessas câmeras,
eles já sabem onde você está, eles escutam a sua voz e digo mais, o teu celular também está detectando tua face o tempo todo, Sim, o sim. teu Passando celular está informação detectando para quanto tua é lugar, voz o claro. tempo todo. Então, se você fizer alguma coisa errada hoje em dia, eles sabem onde, quando e como te achar. Então, Exatamente. a tecnologia, ela vem, né, desse fim bélico, porém, ela vem justamente para integrar esse controle da sociedade, entendeu? Para fazer com que o ser humano não fique descontrolado. É como se fosse um Vaticano controlando a índole das pessoas, porém agora controlando mesmo dentro da sua casa, com câmeras vigiando o tempo todo. Então, basicamente é assim que funciona. E olha só que interessante, né? A gente acha que uma inteligência artificial ela precisa necessariamente ser ruim e contra o ser humano. Então a gente tem muito medo dessa palavra, ai, a inteligência artificial. A gente tem Uhum. filmes que mostram a inteligência artificial como sendo um Sim, inimigo do ser Exterminador do humano, né? Futuro, né? Você tá O lascado, né? próprio filme Inteligência Uhum. Artificial, lá onde a humanidade acaba, mas o menino continua vivo por 200 e não sei quantos milhões de anos, né? Mas a inteligência artificial, ela já é aliada do ser humano, e digo mais, nós somos ciborgues, mas a gente não percebeu isso ainda, tá? Por que a gente não percebeu isso ainda? Porque a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai comprando ali a tecnologia mais avançada, que a gente tem de tudo, e a gente não percebe que a gente está virando ciborgue. Por exemplo, o teu celular hoje em dia, ele é uma extensão do teu braço. Tá, Então, virou já. Uhum. você tá sempre com ele, seja no bolso, seja na mão, seja na cara, você tá sempre com ele. Então, você já é uma junção entre a máquina e o humano, entendeu? Então, você não Uhum. precisa, tem gente que fala, bota chip na cabeça, porque o chip é a marca da besta, eles vão te controlar. Não, você já está sendo Já controlado há está muito sendo tempo, controlado, entendeu? monitorado. E a gente Uhum. vai, ai, olha que bonitinho esse celular quadradinho com uma maçã. E a gente compra, não é? Uhum. Ai, olha que lindo aquela câmera de última geração. E a gente compra. Então a gente não É. precisa necessariamente disso, entendeu? O que é muito interessante. Uhum. E tem também associado, acho que a inteligência artificial, quando a gente fala em controle, até ampliando o controle de massas, as mensagens subliminares, elas já não precisam mais ser tão subliminares. As Não, pessoas já absorvem com mais facilidade qualquer sim, conceito, com né? certeza, com Estão certeza. mais assim obedientes ao sistema, né? Obedientes ao sistema, mais direcionadas ao sistema. Então, por Exato. exemplo, quando entram aquelas próprias propagandas que aparecem aqui para a gente no Instagram, que aparecem no Facebook, principalmente, essas propagandas, hoje em dia, nós somos mais suscetíveis a ela do que nós éramos no passado. Porque antigamente, quando a gente usava, por exemplo, um e-mail, né? Abria ali do ladinho uma propaganda que você ignorava Sim. porque você fala, vai, isso Agora aí não tem nada a ver pipoca tudo, né? comigo. Isso aí não tem nada a ver comigo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o marketing, ele é um marketing de nicho direcionado. Então, tudo que você pesquisa e até as coisas que você fala dentro de casa, isso é gravado, coletado pela inteligência artificial do teu celular e levado para uma base de dados, entendeu? Então, não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece sempre. Por exemplo, eu converso com meu marido. Ai, eu queria tanto comprar aquelas vassourinhas eletrônicas que limpam a casa. Dá uns 3, 4 dias, aquilo começa a aparecer no cantinho do meu Uhum. e-mail, começa a vir Exatamente. uma propagandinha, e você fala, peraí, mas eu não pesquisei sobre isso no celular e É, no computador. Por que isso está aparecendo? Porque a tua voz é. está sendo gravada, entendeu? É que E já a tua ficou cara também. obsoleto. Antigamente você ia no mercado, eles tocavam uma musiquinha, e naquela música eles introjetavam uma mensagem subliminar, Sim, sim, uma compre tal produto, propagandinha. né? Só que agora não precisa mais, você já está Não, hoje em dia direcionado não. ali, se abriu a tela do computador, já é bombardeado de informações, Às vezes você né? não precisa nem abrir a tela, porque eu fiz um vídeo sobre o Elon Musk e saiu ontem no canal, e o Elon Musk ele falou que a informação ela chega hoje em dia nas pessoas por osmose. Então, não sei se você conhece o conceito de osmose, é quando passa do meio hiper, assim, Conheço, isso em sim. biologia, né? Mas para o pessoal que está assistindo a Uhum. gente, é quando passa do meio hipertônico, ou seja, o meio que tem mais, para o meio hipotônico, ou seja, o meio que tem menos. E em biologia, isso precisa de uma membrana semipermeável no meio. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do ar que a gente respira. Quando a gente respira, só o momento da gente fazer assim, ó, a gente encheu o nosso pulmão de oxigênio
E os alvéolos pulmonares comunicam com os nossos vasos sanguíneos, passando o oxigênio de onde tem mais, ou seja, do pulmão, para onde tem menos, que é os nossos vasos sanguíneos. E isso também acontece ao contrário. Quando a gente faz o respirar, o sangue que está ali cheio de gás carbônico, ele troca com oxigênio. Então, é uma espécie de osmose, né? Você troca do meio que tem mais para o meio que tem menos. E a informação, ela passa da mesma forma para a gente, do meio que tem mais para o meio que tem menos. Como? Por exemplo, várias pessoas foram bombardeadas por uma determinada propaganda, mas você não foi. E aí as pessoas começam a falar sobre aquilo. Quem não se lembra do caso da Betina? Betina? Você lembra do Eu caso não da lembro do Betina caso no da Brasil? Betina. Tá vendo? Você é o meio hipotônico da Betina. O caso da Betina era uma propaganda que entrava no YouTube logo antes de começar assim os vídeos, né? E essa propaganda falava assim: "Olá, meu nome é Betina e eu tenho não sei quantos milhões em patrimônios acumulados". E essa Ah, propaganda, tá. Agora você eu lembro lembra disso? palidamente aqui. Pois é. O que acontece com a Betina? Ela passou tanto para umas pessoas e não para outras pessoas, só que o Brasil inteiro ficou conhecendo Betina por causa dessa osmose, entendeu? Então as pessoas começaram a reclamar dessa propaganda. Olha só como é ardiloso e inteligente. As pessoas começaram a reclamar dessa propaganda. Então essa propaganda viralizou. Então, não necessariamente você precisa estar conectado a uma tela para ter acesso à informação. Só o É verdade, você reclamar da viraliza. propaganda, você viraliza aquilo, entendeu? Você Então, viraliza no meio social, né? exato. Então, saibam pessoas que se vocês querem fazer com que alguma coisa dê muito certo na vida de vocês, façam um escândalo, não Porque é? aí a coisa funciona. Você quer ver um exemplo de mídia brasileira? Vamos falar Sim, de Big sim. Brother Usa Brasil. tecnologia, ok. Vamos usar mídia brasileira, Big Brother Brasil. O Pyong Lee. Ele é uma Uhum. figura que estava muito presente na internet em Sim. 2017 e, de repente, a presença dele fez isso por causa do algoritmo do YouTube. E aí ele foi convidado, bem como outros YouTubers muito maiores que eles, a participar do Big Brother. E Uhum. ele aceitou participar do Big Brother, e aí houve uma comoção nacional do puta que pariu. O filho dele vai nascer ali daqui 3 semanas e ele vai Sim. participar do Big Brother, entendeu? Então, mesmo quem não conhecia Pyong Lee pela internet, passou a conhecer Pyong Lee pela osmose, entendeu? Sim. Então, é isso que eu falo. Você quer que o negócio faça sucesso? Faça um barraco. Uhum. Porque o barraco, ele vai entregando por osmose, entendeu? Uhum. E hoje o Pyong ele está bem mais Ele conhecido, tá né? Um em bom alta, a mulher estrategista está em dele tá alta. cobrando muito por publicidade, coisa que ela não cobrava porque o Instagram dela não era grande, entendeu? É. Hoje em dia ele consegue levar mais a mensagem dele para frente, seja lá qual for a mensagem dele de hipnose ou qual Uhum. for a mensagem dele. Então, é uma estratégia que ele teve muito inteligente de, ok, eu vou me privar aqui de ver o nascimento do meu filho, mas o que eu vou ganhar com isso? Óbvio que Sim. aí vai da sua ética e da sua moral você achar isso bom ou ruim, né? Uhum. Mas realmente você tem que prestar atenção que as polêmicas, elas levantam muitas pessoas. Tem gente que a gente nem conhece. Mas aí, né? Do nada Entra aquela numa pessoa tá polêmica, né? lá, exato, que é a Fala que informação, namorou com o entendeu? jogador, que está grávida do jogador de futebol, pronto. Já É está a tirando foto em informação, revista, dando sim, entrevista, né? pelada, maravilhoso. Entendeu? Exatamente. Então não deixa de ser uma informação também. Uhum. Muito interessante isso. Diferente do que eu pensava. Mas assim, nós estamos muito distantes ainda de chegar em ter um Android, né? Uma coisa assim quase humana, a ponto de você trocar uma ideia com a máquina assim e ela poder corresponder. Ela pode se especializar numa coisa, como xadrez, e vencer o Karpov, o Kasparov, lá, não sei qual dos dois Uhum. que jogou com a máquina, né? Mas ele não pode ter todas as emoções humanas, não só a emoção, mas todo o conteúdo humano de inteligência, né? Sim. Memória, sensações, profundidade, textura, cheiro,
né? Isso a gente está distante ainda, né? As máquinas ainda servem para realmente controle, eu creio realmente controle, para direcionar as massas. Propagandas são feitas para isso também, toda propaganda Sim, comercial, filme é feito para isso. Se você reparar, quem mexe com cinema sabe disso, né? A textura do filme também, né? A cor do filme. O filme sim, do é mais Coringa, ele foi vibrante, sim. quase todo filmado mais esverdeado. Ele jogou mais Sim, para o esverdeado, uma cor mais fria, é né? um Para tom tornar a coisa frio, mais sim. fúnebre. É um fundo frio. Então, tem outros que têm um fundo mais claro. Então, é bem interessante isso, né? Você Sim. manipula a plateia, você provoca emoções na plateia, manipulando cores, né? É, Cores porque cores apenas são ali. ondas, né? E ondas elas afetam o nosso cérebro de maneira diferente, né? Então, dependendo É, do tom que você tá vendo, você tem tá? uma sensação diferente, entendeu? Claro, você entrar numa sala toda preta, toda vermelha, dá claustrofobia, né? Dá uma sensação Exato, ruim, né? Você exato. colocar o branco, azul clarinho, azul bebê, né? Aí dá mais serenidade, né? Sim, porque o comprimento da onda ele causa no nosso sistema, e é um sistema inconsciente, uma determinada reação, entendeu? Então é por isso que existem algumas crenças, né, que fazem aquela coisa de cromoterapia e cura energética e tal, é justamente por causa do comprimento da onda da luz, né? Mas Uhum. você falou que uma máquina ela não tem acesso a toda a memória. Mas se essa máquina estiver conectada à internet, ela tem acesso a tudo. Ela é tudo, entendeu? Porque em coisa de 3 segundos. Quanto tempo você demora para fazer uma pesquisa, ler essa pesquisa, entender essa pesquisa e passar uma mensagem? Pelo menos umas 3 horas. A Sim, demora muito. máquina, se ela tiver, a máquina, se ela tiver conectada na internet, se você fizer uma pergunta para ela, como a Siri, por exemplo, ela faz essa pesquisa e te dá a resposta em 3 segundos. Então, pode ser que ela não saiba, não entenda de emoções, mas ela vai simular aquilo baseado no padrão de entendimento que ela tem. E Sim, é aí mais ou cabe a menos você olhar e falar, isso é humano ou não é humano, entendeu? que nem aquele filme Mulher Máquina, né? O cara Sim, fez sim. genial, era conectado à internet, puxava as informações. Mas se eu disser para uma Siri interpretar para mim um Paganini, Mozart, Beethoven, né? Nunca vai ser como uma orquestra. Né? Nunca vai Acho que a ser. máquina Ainda, não né? vai, porque não tem ainda Ainda. aquela emoção, E sabe o ainda. que eu acho, Daniel? Eu digo mais, eu acho que a Siri, ela não faz isso ainda porque eles não querem que ela faça isso ainda. Entendeu? Justamente porque eu não sei se você já ouviu falar de uma teoria científica que se chama Uncanny Valley. Não, com esse nome não. Essa teoria, ela mostra a nossa relação com a inteligência artificial. Então, traduzindo Uncanny Valley para português, seria mais ou menos Vale da Estranheza, tá? Então, é quando você tem. Seria uma estranheza que a inteligência artificial te causa. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você já viu aquele joguinho The Sims, que simula a vida Sim, real, sim. né? Aham. O The Sims, ele tá na quarta geração. Então, o The Sims 1 e 2, ele era menos realista do que o The Sims 3. E aí, o The Sims 1 e 2 foi uma febre, um sucesso maravilhoso, estrondoso. Quando eles lançaram o The Sims 3, porque era muito parecido com a realidade, isso causava uma certa estranheza nas pessoas. As pessoas elas ficavam assustadas porque a feição, o tipo de jeito de falar causava uma estranheza. E existe um gráfico que mostra isso, que depois você pode até procurar, chama Uncanny Valley. Esse gráfico, ele vai reto até determinada parte. Então, ou seja, o humano gostando da inteligência artificial e das coisas que são máquinas, e o humano não gostando fica ali no meio. Dependendo do ponto, ou seja, quando é muito realista, porém você tem aquele quesinho de, isso aí parece uma máquina, sabe? Quando aquele quesinho te dá assim, te causa aquela estranheza, o gráfico cai muito, que é o vale da estranheza. E o The Sims 3 estava causando isso nas pessoas. Ele estava causando essa espécie de estranheza e as pessoas estavam se sentindo incomodadas. Então, o que a EA Games, que é a desenvolvedora do The Sims, fez? Lançou um The Sims 4 com uma versão mais cartunesca dos personagens e não tão humanizada.
E agora as pessoas conseguem, com o The Sims 4, se sentir mais confortáveis, entendeu? Com o que elas estão vendo na tela, e isso deixa a gente mais confortável. Bom, e daí, o que que a gente tira de lição disso? Que o ser humano teme a um robô que seja igual ao ser humano. Tem um vídeo no meu canal que fala sobre isso, sobre a inteligência artificial, e eu mostro a diferença entre aquilo que não provoca essa situação ruim na gente e aquilo que provoca, que são aqueles videogames muito realistas e tal. Então, isso causa uma certa estranheza na pessoa. E essa estranheza é o Uncanny Eu Valley. gosto. Essa estranheza, então, É, você gosta, mas essa é. estranheza, ela é esse medo que o humano tem de que as máquinas façam a mesma coisa que hoje a gente faz com os nossos animais. Uhum. É, porque Entendeu? a Que é a inteligência artificial escravidão. do jogo, dependendo do jogo, é cabeça. Sim. Você pensa que está enganando a máquina, ela pensou na tua frente, ela deu a Ela já fez volta, o bandido te 23 pega por jogadas. trás. É, então o que Então, que foi? mas eu não falo da inteligência artificial em si do jogo. Eu falo da aparência do jogo, Sim, da aparência realidade, física. a aparência física, assim. Ah, interessante isso. Bacana. Ah, então, quer dizer, tudo isso, inteligência artificial, você acredita que é desenvolvida pelo homem com o propósito de controle? É Em isso que uma você acha? parte, sim. Eu acho que às vezes não só controle, mas às vezes a Ajuda, pessoa né, na não, humanidade, mas ajuda também a humanidade, mas controla. assim, controla, mas às vezes não é o objetivo da pessoa. Tipo, eu vou fazer uma coisa para ajudar tal coisa, mas aí perde-se o controle, entendeu? E aí realmente vira essa questão de vou controlar alguma determinada situação, entendeu? Uhum. Hum, diferente. Realmente, controle sim, né? Controle sim. Quando eles estão realmente controlando e conduzindo as pessoas por alguns caminhos, mudando a Sim, maneira das pessoas pensarem, aceitando melhor as coisas, né? Hoje em dia a gente vê que muita coisa no mundo as pessoas aceitam com muito mais facilidade do que aceitariam antes. Tá? A sim. tecnologia está evoluindo bem rápido, né? E no meio disso tudo, claro, está cheio de influência aí que altera comportamento humano, Com né? certeza. Como as ondas HAARP, né? Você já deve estar A antenado aí. própria onda 5G também, ela já altera o padrão de comportamento das pessoas, né? É, Porque mesmo ela sendo uma onda não ionizante, ela não ioniza no teu corpo físico. Porém, no teu padrão de vibração do cérebro, no teu padrão de inconsciente, no teu padrão energético, se você acreditar em energia, ela influencia sim. Tanto uhum. que eu tive que tirar o meu modem 5G de dentro do quarto e botar na cozinha, porque eu sentia que ele estava atrapalhando meu sono. É bizarro, Ah, mas eu sentia sentia. fisicamente. E Mas não que causava um fisicamente. pesadelo, você ficava com insônia. Não, não, causava insônia. Mais insônia do que eu já tenho. Poxa, às vezes eu tenho também. Faz parte, né? Faz parte. Você acredita que tem alguma tecnologia aqui na Terra que não é da Terra? Ou todas elas Muitas. são. Muitas. Mas intraterrenos, extraterrenos? Olha, eu não acredito tanto nos intraterrenos, tá? Vou falar para Uhum. você que não é uma coisa assim. Por quê? Porque eu nunca tive comprovações maiores da existência deles. De repente, talvez, se algum dia eu for numa caverna fazer algum tipo de exploração, uma visita, porque eu faço alguns experimentos de empatia social, que é uma coisa bem interessante. E se eu for, de repente, num lugar desses e eu ver, ou sentir, ou perceber alguma coisa diferente e alguém me mostrar, olha, isso aqui realmente está relacionado aos intraterrenos, eu acredito. Porém, como eu não tenho acesso a essas cavernas e tal, a gente não tem acesso, né? Não é qualquer um que tem acesso à caverna. Eu Uhum. fui numa Não, mina não de tem. sal Tá aqui da lá no Polônia. Alasca. Eu fui numa mina de Ah, sal aqui na Polônia que fica a 130 metros de profundidade e eu tive umas sensações estranhas, mas não sei te dizer o que seriam essas sensações. Agora, extraterrestre já é para mim uma coisa que meio que certeza que eles têm influência em tecnologia, uhum. sim. Entendeu? Não só extraterrestre de baixa vibração, ou seja, com o intuito de controlar mesmo a humanidade para manter os padrões que eles precisam, como extraterrestres de altas vibrações para poder ajudar também os padrões que eles precisam. Porque existem, obviamente, aqui na Terra, dois lados em tudo. Mas fora da Terra não existem lados, existem interesses, entendeu?
E aí podem ser os interesses mais diferenciados possíveis e imaginários. Uhum. Era uma das crenças que o nazismo tinha, né? O nazismo se amparou Sim, muito nesse lado oculto. Eles acreditavam até, Hitler acreditava que ele vinha de uma descendência dos Aldebaranos, né? Da sim, constelação de Aldebaran, de Aldebaran. que visitou a Terra na época dos Sumérios, ensinou para eles a Sim. escrita, os cuneiformes, a engenharia e tudo mais. Sim, eu E tenho um antes de vídeo vir no para a meu canal Terra, sobre isso. né? Tem, legal. Tem vídeo sobre os sumérios, tem vídeo sobre toda essa questão do interesse da Alemanha nazista no lado Eu oculto. gravei uma série de vídeos, vai vir mais para Sim, frente aí já. Mas é tem interessante, porque moveu muito o nazismo isso, eles queriam uma tecnologia superior, né? E e uma eles coisa tinham. curiosa, tinham, opa, e como tinham, né? A oratória de Hitler não era por acaso, Não. né? Eu creio que a oratória E dele era uma você coisa sabe fora da que esfera normal. você sabe que a Terra ela passa por uma espécie de padrão, né? Se você perceber o que está acontecendo agora no planeta, isso é uma repetição de padrão. Hum, Perceba que a gente teve na história da humanidade, principalmente aqui na Europa, o primeiro, segundo e terceiro Reich. Por que Hitler denominava o seu governo como o terceiro Reich? Porque o primeiro, se não me engano, foi o domínio do Império Otomano, se não me engano, tomando. que Uhum, sim, daquele cara lá de Otto. O segundo foi o domínio do Império Romano e o terceiro seria o domínio do Império Nazista, né? O uhum. segundo foi sacro-germânico, é isso mesmo. E o Sim, terceiro sim, que foi eles acreditavam que nazista. vinham dos germânicos, Exato. é. E nessa fase aqui que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo como se fosse aquele primeiro domínio de Otto, que nós vamos ter 3 fases disso que a gente está vivendo agora também. Entendeu? Então, é uma repetição de padrão. Então, tudo aquilo que Hitler falava no passado, ele falava abertamente. Hoje em dia, a gente não precisa que tenha uma pessoa que suba num palanque e fale abertamente que quer ter o controle do mundo. A gente não precisa Uhum. disso, entendeu? Não, Porque o controle do mundo, ele já está subentendido ali. sim. Todo mundo já sabe quem tem o controle, entendeu? E É mais aí, de um, né? Eu creio que é um grupo aí. é mais É. de um, com certeza. E existem diferentes níveis de controle e diferentes consciências de controle também, entendeu? Então, essa questão do Hitler, ela pode ser uma questão do passado, sim, mas ela está muito presente, né, nisso que está acontecendo agora, Sim, entendeu? E a gente tem acha que não, seitas da mas época é um dele lá que é. processo, é um processo meio que se repete, pelo que eu, até onde eu sei, é um padrão existente em 139 anos. Então, isso que a gente viveu agora são 139 anos, depois repete mais 139 anos. Por quê? Porque a Terra ela é um planeta que ela está aprendendo, entendeu? É um planeta que precisa dessas provas que chamam provas e expiações, para que o humano desenvolva mais a empatia, para que desenvolva mais o afeto, para que desenvolva várias coisas que é da natureza do humano não desenvolver. Quer ver um exemplo que você aí pode até me corrigir se eu estiver errada, que você Uhum. provavelmente tem um embasamento mais cristão do que eu. Mas na época do grande dilúvio, existia antes do dilúvio, e isso está na Bíblia, eu li em alguma parte, porque Existiu eu o quê? sou uma ateia. Existia antes do dilúvio pessoas que viviam mais tempo, pessoas Sim, que dominavam, de certa altas forma, tecnologias. altas tecnologias, dominavam a Terra e tal. Depois do dilúvio, as pessoas passaram a morrer mais cedo e essas Uhum. tecnologias deram meio que um start, um Isso. restart. A humanidade recomeçou. Você É sabe por começar. que disso? É que nem os egípcios, né? Construíram as Sim. pirâmides e até hoje a gente não sabe Então, mas exatamente como eles nessa construíram. questão do Maias, dilúvio, né? existe uma influência extraterrestre também. Por quê? Porque vamos ali dar um dilúvio para a galera se situar que eles estão se achando demais? E aí Uhum. botou ali, entendeu? E essa questão do dilúvio, ela é bíblica, sim, mas ela é relatada por todas as civilizações da Mesopotâmia. Ou Sim. seja, para quem acredita na É um Bíblia, ela fato que foi tão aconteceu. notório, foi registrado por várias Aconteceu civilizações. realmente. Uhum. Então, assim, por que uma civilização antiga iria mentir sobre um fato? Não foi mentira, Uhum. aconteceu realmente.
E aí aconteceu realmente, se você for perceber, essa questão do dilúvio, que ela vem e lava tudo aquilo que existia antes, e existe uma nova consciência hoje, ela está acontecendo também agora na época da quarentena. Ela lava tudo que existia antes, ou seja, você começa a se questionar se o que era importante antes ainda é importante hoje, Ah, sim, sem certo? dúvida. Tá havendo Então uma reformulação de conceitos. é uma mudança de padrão e um padrão de consciência que aconteceu no dilúvio e que aconteceu também em outras catástrofes da humanidade. É que o dilúvio realmente foi um divisor. Você vê o antes e o depois muito forte. Da Uhum. mesma forma que você vê o antes e o depois muito forte na gripe espanhola, você vê o antes e o depois muito forte no ebola. E agora, mas o ebola e a gripe espanhola, eles são localizados, né? O ebola na África, a gripe espanhola na Europa. Porém, isso aqui que está acontecendo no mundo todo, entendeu? É, E força o ser humano a ter uma consciência diferente do que ele tinha antes, entendeu? exato. Do que tem Exatamente como o valor, né? dilúvio. É, Exato. exato. Do que realmente tem valor. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu tenho um monte de roupa no meu armário e um monte de tênis. Porém, durante a quarentena, eu tô com a mesma roupa já faz uns 10 dias. Eu tomo banho, É. ponho pijama, tomo banho, ponho a mesma roupa, tomo banho, ponho pijama. Então, ele Uhum. ensina a gente inconscientemente o não consumismo. É verdade. Inconscientemente. Para quem tiver que ter esse ensinamento. Para outras pessoas, isso vai passar e vai continuar sendo a mesma E coisa. volta pro shopping, né? Exato, volta para o shopping, volta a consumir. E assim, óbvio que isso é uma coisa muito humana. A gente não pode privar o humano da natureza dele, mas ensina com certeza a ter uma consciência da mesma maneira que o dilúvio ensinou no É porque passado, isso entendeu? igualou, né? Não tem mais o rico, o pobre, o branco, o negro, Tá todo o mundo em cristão, o casa. muçulmano, o Sim, budista, tá todo mundo igual. Então não todo adianta a mundo pessoa igual dizer, e ah, eu fazendo sou as mesmas poderoso, coisas, né? rico, tenho cargos, né? E você ficou doente, você já era, Não, né? e eu Aí diria você mais, eu diria que assim, ensina também que o seu Deus não não vale adianta mais nada. que o meu, porque o seu Deus não cura mais que o meu. Se você Uhum, está doente, não importa se você é muçulmano ou cristão, o seu Deus não cura mais que o meu, entendeu? uhum. Você pode rezar para qualquer um deles. O muçulmano vai morrer do mesmo jeito que o cristão, porque não cura mais que o meu. Então também é uma questão da gente quebrar paradigma com relação à religião também. E acabar É, com essas guerras que existem, né? esses Que a muros que religião foram causa. construídos, né? Construir Sim. muitos muros e poucas pontes. Eu acredito em intervenções divinas em casos muito pontuais, mas na Bíblia cristã é muito claro, né, que muitas vezes Deus não intervém em cura. Né? A pessoa fica doente, continua doente e morre doente. Mesmo Sim. grandes profetas bíblicos, né, como o tal de Eliseu. Eliseu foi o cara na Bíblia, né? Fez um monte de coisa. Ele morreu da doença que ele tinha, ele não foi curado. Uhum. Então, às vezes, pessoas têm esse arquétipo, né, de que o cristão tem um Deus que cura tudo, né? Não Sim. é assim, a Bíblia não chancela isso. Em casos pontuais, eu acredito numa intervenção divina, né? Você pode chamar de efeito placebo, pode achar que é o cérebro que foi estimulado, né? E a própria mente humana resolveu a parada, né? Mas em alguns casos pontuais, né? Mas hoje em dia isso está acontecendo bem menos, porque as pessoas têm menos fé, né? Falta fé, Eu falta falei amor. exatamente isso no meu vídeo ontem. É, poxa vida, eu não Falei assisti, viu, exatamente. Carol. É, falta fé, falta amor, falta humanidade, sabe? Então, diante desse cenário, a igreja está muito corrupta, né? Você Sim. fala que você é um... Eu prefiro me autodenominar cristão. E Uhum. se eu falo que eu sou evangélico, criou um estigma em torno disso muito, Um muito estigma ruim, pejorativo. né? Sim. Ruim, o evangélico é aquele que vende a meia profética, a toalha ungida, né, a cueca consagrada, quer dizer, virou um monte de Cueca besteira, né? consagrada é maravilhoso, nunca ouvi falar. Pois é, tem também. Tem a lâmpada para Adorei essa iluminar o cueca. caminho. A Hã? lâmpada para iluminar o caminho, Tem a gente, lâmpada, eu você unge a preciso lâmpada, disso, ilumina eu o caminho. preciso Tem um disso. paninho, uma toalhinha, você tem uma dívida no banco, você esfrega a toalhinha no caixa do banco, acabaram suas dívidas. Zero dívida. Então, Que assim, tem de maravilhoso! tudo.
pessoal vende suco de uva assim a R$ 1.000 o galão. E um suco de uva nojento, porque o cara põe a mão no suco de uva, todo mundo para ungir, consagrar o suco e vende para o povo. Né? E não acontece nada, e você não vê melhora, você vê essas campanhas de prosperidade, todo mundo quer dinheiro. Quer dizer, as pessoas estão indo nas igrejas, não estão indo buscar a Deus, elas estão indo por um interesse, não é amor, é interesse. Então, inverteu a polaridade. Né? Acho que você pode expressar a sua fé de qualquer forma, né? Mas você não precisa necessariamente estar preso dentro de um templo, né? Deus Concordo não está no plenamente. templo, né? O templo somos nós, né? E isso está causando agora, nessa época de quarentena, um real frisson nas pessoas, né? Delas não poderem frequentar a igreja, não É. poderem aglomerar. Sabe que teve um padre aqui na Polônia que tomou multa de 10.000 zloty, que é aproximadamente R$ 10.000, porque ele estava rezando uma missa para 60 pessoas. Então, é exatamente o que você falou. As pessoas têm que entender que a caridade, a bondade, as coisas, elas vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Então, Exato. você não precisa ir a um lugar para exatamente você ser ou ter aquilo, né, que você busca, entendeu? Que isso tem que vir de dentro para fora. E eu falei isso num vídeo. Eu acho que o vídeo não saiu, eu acho que o vídeo é do Vaticano e vai sair semana que vem. Porque exatamente eu estava falando sobre o Vaticano, porque eles resolveram em fevereiro que iriam abrir os arquivos que eles têm sobre alienígenas. E aí, em março, aconteceu tudo isso. Olha, por que será que não estou surpresa? Mas, mas será que eles abriram mesmo? Não abriram porque Não é abriram. coronavírus, Aham. entendeu? Ah, É por isso. uhum. Eles resolveram falar bem agora, bem nessa Ah, época, tá. entendeu? Nesse período Quando deu foi ele, estratégico. negocinho ali, ó. E aí Mas você eu acredito que vê, ainda vem uma você... pandemia pior. Acho que ainda Ah, vem uma com certeza. pandemia O que eu pior. falei para você das 3 fases? Isso aí é um teste, né? Isso aí é um teste. Coronavírus é teste. Teste para ver quanto que propaga uma pandemia, qual a velocidade de propagação, qual o melhor local para eu lançar o vírus para propagar, qual o impacto da economia, quanto que as pessoas aceitam as ordens do governo para depois introduzir uma lei marcial. Então, eu acredito que é um ensaio. Nós estamos num momento de um ensaio ainda, porque não tem grande letalidade. É um Uma gripe ensaio bem espanhola louco, tem né? Que alta ninguém está letalidade. preparado. Ninguém está preparado. Mas isso é um ensaio que quem está nos controlando, você pode ver, né, o Trump deixou bem claro, o coronavírus não me preocupa, né, nem um pouco. Então, é evidente que antes deles lançarem qualquer pandemia, vírus, eles têm um antídoto antes. Né? Eles não soltam à toa, eles não se prejudicam, vaza do laboratório, mas Você eles por têm um acaso antídoto viu antes. que nessa semana houve um movimento muito grande entre o Vaticano e a China para reatar laços? Vi. Ora, por que será, não é mesmo? Uhum. Tem muita coisa estranha. Taiwan, tá todo mundo muito quietinho sobre Taiwan, ninguém fala de Taiwan. Mas Taiwan detesta a China, né? Eles são Sim, República da sim. China, mas eles E a China detestam a também não China. gosta deles. A Não, China mas também é não que eu tive gosta. uma prima que morou 7 anos em Taiwan, então ela sabe tudo Hum. dos Paranauê, né? Então, assim, eu acho que eles não tiveram coragem de mexer com Taiwan. É isso que eu acho. Porque é aliado forte dos Estados Unidos, tem uma base lá, é local estratégico americano, Sim, aí não pode. Né? não Tanto pode lá mesmo. quanto Israel. Eu creio que mais para frente, meu entendimento, né? Acho que Israel vai ser atacada, os Estados Unidos vai intervir. E, enfim, eu vou falar nisso. Eu estou falando uma série de vídeos, uma série. Uhum. Hoje foi lançado o segundo, Calendário Secreto para 2023. Então, tem uma data aí, né, que todo mundo fala 2023, e eu estou explicando por que essa data é 2023, como é que chegaram lá. Engraçado que eu também cheguei nessa data, porém, acho que por fonte diferente da sua. Então, você vê, ela tem as contas. Eu fiz todas as contas, toda a Eu não matemática, fiz como chega conta nenhuma, eu só 2023. cheguei na data. A Ah, data, na é? verdade, chegou para mim. Olha, é 2023. Caramba, interessante. É, Não revelo é, minhas fontes. é um papo meio paranormal aí, né? Rola uma paranormalidade aí. Rolou um Xemalauê aí. Então 2023 é uma data importante, né? E alguma coisa vai acontecer em 2023, né? Então, e se acontecer, eu quero dar uma orientação para a galera aí, né? O que eles Sim. fazem, o que Olha, não esperar, é, o que poderá acontecer. é. Eu posso dar um spoiler de 2023?
Fala. A gente tem que fechar, É um só se a gente abrir spoiler, hein? outra. Tem 2 minutinhos pra gente poder fechar a live, senão não Não, grava. é um spoiler rápido, a gente finaliza e todo mundo morre com essa dúvida. Tá bom. Posso falar? Fala, manda ver. Então vamos lá. O spoiler 2023 é Trump, o último presidente dos Estados Unidos. Bum! Joguei a bomba. Durmam com essa. Exatamente. Exatamente. E É o isso tá spoiler. esperado. Tá esperado, sim. Tá esperado. Vai ter que ter vai ter que ter uma guerra, o circo vai ter que pegar fogo de verdade, mas antes tem mais coisa. Tem mais coisa para a gente dormir bem, né? Noites de sono. Precisa, o Rivotril tá aí pra isso. Que é louca. Pois Tá aí, a gente usa ele. Então, é isso aí. Então, depois dá uma olhada lá nos vídeos de 2023. Já está no segundo episódio hoje. E depois desse eu vou contar um pouquinho da história de Hitler. A ascensão dele, o lado oculto do nazismo, né? E Eu é falei muito sobre louco. isso no canal, sobre a Sociedade Tulliana Nervi também. É bem interessante essa parte. Eu A gosto sociedade bastante. Thule, enfim, tem muita coisa legal, né, nessa coisa do nazismo, e tem coisas que eles acertaram, assim, sem saber, né? Eles disseram que esses aldebaranos colonizaram Marte, né? Depois eles chegaram a colonizar também um planeta que hoje é um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, né? Que era um planeta ali. Então eles estavam esperando para colonizar a Terra, porque eles ficaram uma temporada em Marte. Aí a sonda Viking sobrevoou Marte em 76 e tirou foto do que Sim. pareciam pirâmides, né? Pode Pirâmides, ser pareidolia. obeliscos. Sim, Isso, poderia até ser pareidolia, mas para saber poderia. você tem que estar em solo, tem que estar em Sim. solo e ver, né? Isso não aconteceu. E então é sinistro, né? Vai que, né? Não é sinistro, é que as pessoas preferem enxergar isso como sinistro, é diferente. Uhum. Entendeu? Pois Depende é. como você olha. Se você olha como ok, tudo bem. Se você olha como sinistro, Sinistro. entendeu? Tá bom. O que é? Olha, temos uma intervenção. Não entendi. Tá bom. Minha esposa está lembrando aqui. Eu vou te mandar um livro meu, vou te mandar a história de Mitre. Ai, Tá? manda. Vou ler. Mando. Depois você manda pelo Zap, o local que Mando eu sim. posso enviar, mando a história de Mitre para você. É meio Beleza, cabeça, combinado. sacou de a cabeça. Não tem mas problema. Você Não está tem acostumada, problema. tá tudo Eu já sou loucona na já, mesma querido. pegada. Loucura total. Loucura, Tá bom. loucura. Obrigado, Carol. Obrigado de Imagina, coração, obrigada a viu? você pelo convite. Eu gostei muito da nossa conversa. Foi super Fluiu bem. enriquecedora. Fluiu Tá bom. bem. Muito obrigado, viu? Que Deus te Obrigada a abençoe. você. Forte abraço aí para você e toda a sua Um beijo família. para todo mundo que está na live e até as próximas lives. Para vocês também. Tchau, tchau. Depois vai estar no meu YouTube. Aí você puxa para o seu também. Pode deixar. É nóis. Tá? Valeu. Até. Tchau. Tchau, tchau. Encerrar.